Portanto, agora vamos fazer o traçado cefalométrico. Para o traçado cefalométrico, tal como eu disse há pouco, vamos fazer o decalque, que já temos aqui nesta folha. Portanto, temos outra radiografia já com o decalque. Para minimizar o erro em termos de medições, vamos passar para a folha de engenharia, de papel de engenharia. Vamos colocar então a fita cola aqui deste lado esquerdo com uma inclinação diagonal e neste lado direito com uma inclinação vertical, tal como eu disse quando fizemos o decalque. Vamos então passar para a parte superior, como já disse, e vamos colocar uma folha de papel branco no sentido de facilitar a visualização. Depois é só seguirem a radiografia que já tem o traçado e vamos então começar a fazer a marcação dos pontos. A marcação dos pontos é o NA é o ponto de interseção entre os ossos frontais e os ossos nasais. O basion é o ponto mais postero-inferior do esfenoide, que, tal como eu disse, fica na mesma direção do pórion, que é o ponto mais superior do conduto auditivo externo, que é o pórion, que pode ser PO ou PR, e fica nesta mesma direção. Portanto, temos o basion, temos o pórion, temos o nasion. A seguir, vamos marcar, então, o pogonion. O pogónio, se vocês colocaram aqui PO, aqui colocam POG. Se colocaram aqui PR, podem colocar aqui PO. O PO é o ponto mais anterior da curvatura anterior da sínfise. O ponto B é o ponto mais posterior da curvatura anterior da sínfise. Este é o ponto B. O ponto PM é o ponto que pode ser definido de três formas. É onde a cortical externa e a cortical interna da sínfise se juntam e, portanto, temos o PM. A outra forma é onde a parte anterior, o contorno anterior da sínfise passa de côncavo a convexo. E a outra forma é a meia distância entre o ponto B e o ponto pogónio. Portanto, recapitulando, o ponto pogónio é o ponto mais anterior da sínfise, o ponto B é o ponto mais posterior do contorno anterior da sínfise, o ponto PM é a meia distância entre o ponto pogónio e o ponto B, ou pode ser definido onde o côncavo da parte anterior da sínfise passa a convexo, ou onde as duas corticais se juntam. A seguir, vamos então traçar o ponto, demarcar o ponto A. O ponto A, tal como o ponto B, é um ponto alveolar e o ponto A é o ponto mais posterior da curvatura anterior da maxila. E, portanto, vamos então colocar ali o ponto A. O ponto mais anterior da maxila é o ANS, portanto, espinha nasal anterior nasal spine, e o ponto mais posterior é o PNS. A seguir, vamos marcar o pterygoideu, o ponto PT. Vocês imaginam aqui um relógio. E o ponto PT está às 11 horas. E, portanto, é o ponto mais posterior e superior da fissura pterigomaxilar. Imaginam aqui um relógio e fica às 11 horas, que é o ponto PT. Depois vamos marcar o ponto mentoniano. O ponto mentoniano é o ponto mais inferior do contorno inferior da sínfise. E o ponto antegonial. O ponto antegonial, tal como o nome indica, está à frente do gónio. Antegonial. É o ponto mais posterior e inferior
da chanfradura antegonial. Vocês colocam aqui e vão marcar aqui o ponto mais posterior e inferior desta chanfradura antegonial. É o ponto AG. Depois vão marcar o orbitário. O orbitário é o ponto mais inferior da curvatura da órbita, portanto é o ponto OR. E desta forma nós temos os pontos anatómicos. Outros pontos anatómicos que temos é em relação aos tecidos moles. Aqui o ponto mais anterior do frontal é a glabela, GL. O ponto mais anterior do nariz é o EN. O ponto mais aqui nesta curvatura é o subnasal, SN. O ponto mais anterior do lábio superior é o I, upper lip, o L, desculpem, upper lip. O ponto mais anterior do lábio inferior é o lower lip. Depois temos o ponto mais anterior da sínfise, do mento mole, que é o ponto DT. Portanto, desta forma, agora só nos faltam os pontos dentários. Os pontos dentários, o bordo incisal do incisivo inferior, portanto, tudo o que seja relacionado com os dentes inferiores é B. Portanto, o bordo incisal do incisivo inferior é B1. O ponto apical do incisivo inferior é BR. O ponto mais posterior da coroa do primeiro molar inferior é B6. Os pontos dentários, portanto, da maxila é A. O ponto alveolar é o ponto A. O ponto incisal é A1. O ponto apical é AR. O ponto mais posterior da curvatura da coroa do primeiro molar superior é A6. E, portanto, desta forma, nós temos a marcação dos pontos para começarmos a traçar os nossos planos. No entanto, temos agora para marcar, como podem ver aqui, vamos agora marcar aqui alguns pontos anatómicos e outros geométricos, no sentido de marcarmos o ponto XI. Para a marcação, e falta aqui ainda um ponto, que é o ponto goníaco, que depois vamos ter que traçar uns planos para demarcar o ponto goníaco, que depois eu vou explicar como é que isto se faz. Portanto, para marcar o ponto goníaco é o ponto de interseção da parte posterior, assim, do ramo da mandíbula, e traça-se também aqui o plano mandibular, que eu daqui a pouco vamos conversar. E, portanto, aqui, estão a ver que está, é um pouquinho mais atrás do que aquilo que eu tinha marcado a olho, e, portanto, vamos marcar aqui, neste ponto de interseção, que vai se transpor para este ponto mais posterior e inferior da mandíbula, é o goníaco, GO. Então, agora a seguir, vamos marcar o XI. Para o XI é necessário 2 pontos anatómicos. Estes pontos anatómicos é o contorno anterior do ramo da mandíbula e, portanto, nós vamos marcar o ponto mais posterior. Se tiverem dúvidas, vamos marcar o ponto mais posterior deste contorno anterior. E
também o ponto mais inferior deste contorno da mandíbula da chanfradura sigmoideia, aqui. Portanto, este ponto é o R1 e este ponto é o R3. A partir de agora, temos que obrigatoriamente traçar os dois planos que são essenciais, que é a horizontal de Frankfurt, que é entre o ponto PO ou PR e orbitário, e portanto vamos traçar a nossa horizontal de Frankfurt. Depois vamos traçar a vertical pterygoideia. Para a vertical pterygoideia, na régua de Ricketts, temos aqui uma perpendicular. Basta colocar este plano horizontal. Vamos colocar a régua sobre a horizontal de Frankfurt. Vamos deslizar até ao bordo posterior da chanfradura pterygomaxilar. Portanto, esta vertical pterygoideia pode não passar no ponto PT, porque o ponto PT é o ponto mais posterior e superior da chanfradura sigmoideia. Pode não passar, porque ela tem que passar no ponto mais posterior da fissura pterygomaxilar. Muitas vezes coincide, como é aqui que praticamente coincide. A seguir, vamos então, já temos estes dois pontos e vamos marcar o XI. Para marcar o XI, temos então dois pontos anatómicos, que é o ponto mais posterior da curvatura anterior do ramo da mandíbula. Temos o ponto mais inferior da curvatura da chanfradura sigmoideia da parte superior do ramo da mandíbula. E vamos então agora achar pontos em espelho. O que é que isto significa? O R1 vai ser passado para o bordo posterior do ramo da mandíbula, colocamos a régua de Ricketts sobre a vertical pterygoideia. Ao colocarmos a régua de Ricketts sobre a vertical pterygoideia, automaticamente vamos transpor o R1 para o bordo posterior do ramo da mandíbula. E é uma imagem em espelho. E, portanto, vamos encontrar Reparem que eu ao colocar a régua de Ricketts sobre a vertical pterygoideia desta forma, automaticamente estou a traçar aqui uma paralela à horizontal de Frankfurt, porque esta vertical pterygoideia e a horizontal de Frankfurt são perpendiculares. E, portanto, desta forma, ao passar daqui o R1 para o bordo posterior, eu estou a traçar automaticamente uma paralela à horizontal de Frankfurt. E vamos então demarcar aqui o R2.